Na entrevista do NGT Notícias de hoje, o assunto é turismo. Eu recebo nos estúdios o jornalista Ziomar Santos. Ziomar, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Viviane, o prazer é meu. E vamos falar um pouquinho desse turismo que está voltando depois de um período grande de pandemia. E a gente está voltando com tudo e com boas perspectivas para o Brasil e para o estado de São Paulo, né, Viviane? É isso aí, Ziomar. Ano novo, novas perspectivas. A gente estava comentando que é o primeiro verão pós-pandemia, sem nenhuma restrição sanitária. Como é que você vê o Brasil nesse momento? Vamos começar a falar primeiro do Brasil. Como você vê o Brasil nesse momento pós-pandemia? É o momento aí de retornar, retomar os viajantes de fora para visitarem aqui o Brasil e o turismo interno também, né, Ziomar? Sim, não, Viviane, o Brasil realmente ele está sempre preparado, está bem posicionado no turismo nacional e mundial. A gente são 8 mil quilômetros de praias e belas praias e praias com água quente. Para você ter ideia, os argentinos nos procuram o ano inteiro por conta das nossas belíssimas praias do Nordeste. E os europeus também. Claro, algumas coisas precisam ser melhoradas. Eu acredito que reclamação de todos, a questão dos valores de passagens aéreas, talvez também com a questão do câmbio, com a questão de mais opções de companhias aéreas. Eu acredito que a gente tem melhorado muito. E o que tem crescido também é o turismo de natureza. Depois da pandemia, o que a gente percebe é que o viajante ele quer viver novas experiências. Então, ele quer um voo de balão em Boituva, ele quer conhecer as belezas dos rios do mergulho em Bonito, ele quer conhecer os lençóis maranhenses no Maranhão, ele quer conhecer as belas praias do nosso litoral norte, em São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela. Então, acho que o viajante ele está disposto a gastar muito mais. E vamos imaginar que o turismo ele representa 7% do nosso produto interno bruto, que é o PIB. Então, eu acredito que sim, com essa mudança de governo, tanto o governo estadual como o governo federal, tem que dar mais atenção, sim, para o turismo, que o turismo ele é uma fonte de renda, ele é uma fonte de desenvolvimento para o país e aproveitar, né, o nosso Pantanal, a nossa Amazônia, que está sempre em evidência. Então, a gente tem tudo, Viviane. O nosso país precisa se organizar internamente. Acho que algumas ações são tomadas, por exemplo, a nossa participação em feiras, divulgar muito mais o país lá fora e mostrar essas belezas, né? Porque, assim, infelizmente, ainda o Brasil é pouco visto lá fora. E a violência é outro item que nos atrapalha. Você vê o Rio de Janeiro, ele perdeu grande parte dos seus turistas internacionais por conta da violência. Mas tem feito alguns trabalhos e esse turista está voltando e o Rio de Janeiro é o nosso grande cartão postal lá fora. Então, o Rio de Janeiro se estruturando, estando bem, eu acho que o Rio de Janeiro, ele traz também outros destinos, porque o turista internacional, ele vem para o Rio de Janeiro, mas ele pode conhecer, sim, Florianópolis, ele pode ir para o Nordeste, ele pode vir para São Paulo com as suas belezas no interior, com a sua cultura, com a nossa gastronomia, né, Viviane? Sim. São Paulo tem uma gastronomia vasta aí, restaurantes de todo mundo. E, Ziomar, a gente estava comentando também, né, sobre a infraestrutura aqui do Brasil. A gente não consegue atrair tantos visitantes internacionais. Nós fechamos o ano aí com 6 milhões de visitantes, né? E você estava contando a experiência do México, como o México trata o turismo, né? Qual é essa diferença? Então, a diferença está realmente na profissionalização. O México hoje, para você ter ideia, com os dados do ano passado, o México recebeu cerca de 40 milhões de turistas estrangeiros, isso fora o turismo doméstico. O Brasil, hoje, ele recebeu no último ano 6 milhões e 600 mil turistas. Na verdade, hoje a gente se equivale, por exemplo, ao Peru, um país com 30 milhões de habitantes. Então, você vê a Argentina, a República Dominicana, esses países estão à nossa frente. Então, tudo isso tem que ser revisto. Os custos, a questão da violência. Eu acho que a gente tem muito potencial, Viviane, mas a gente tem que se organizar internamente. Eu acredito que muitas falhas, você vê a questão do Porto de Santos. É um porto que hoje o Brasil tem tudo para crescer nas exportações, mas nós somos
nós temos um porto sucateado, a gente precisa da privatização do Porto de Santos, a gente precisa de um crescimento do Porto de São Sebastião. A gente tem outros portos que estão crescendo, o Porto de Paranaguá, no Paraná, é uma alternativa, mas a gente precisa melhorar, precisamos ter investimentos em estradas, investimentos em melhorias nos nossos portos, precisamos ter mais aeroportos, precisamos ter mais opções. Isso é papel do governo, né? E o aeroporto de Guarulhos, no ano passado, o aeroporto de Guarulhos, ele recebeu 34 milhões de turistas, né? E desses 34 milhões, 6 milhões foram de turistas internacionais. O aeroporto de Guarulhos é o maior aeroporto em movimento da América Latina, o segundo é da Cidade do México, e o aeroporto de Congonhas é o nosso segundo aeroporto que tem um movimento. E tem na ponte aérea Rio-São Paulo, que está entre os 10 tráfegos aéreos mais movimentados de todo o planeta. Então, quer dizer, temos um potencial gigante, precisamos nos organizar melhor, né? Melhorar as nossas tarifas. Eu acho que é isso, eu acredito muito no turismo do Brasil e acho que é por aí. E aqui no estado de São Paulo, né, também novo governo, aí depois de quase 30 anos, né, a gente viu, acompanhou o trabalho do governo passado, do secretário de Turismo, Vinícius Lumertz, que tinha sido ministro do Turismo, né, ele realmente estruturou toda a pasta de turismo no estado de São Paulo. O que você acha desse novo secretário, Roberto de Lucena? Vai fazer um bom trabalho? Ele já esteve na pasta, à frente da pasta, durante o governo do Geraldo Alckmin. Isso, né? O Roberto de Lucena, ele esteve na pasta entre 2015 e 2016. Na verdade, eu não conheço muito o trabalho dele, mas, independente de quem venha, vai pegar um legado bastante interessante do ex-secretário Vinícius, que estruturou muito bem o Estado. Hoje o Estado está separado em Litoral Norte, o Estado está separado no ecoturismo, você tem Brotas aí, um destino que se fortaleceu, que é muito forte, e também outras regiões como se desenvolveram. O Vale do Ribeira, uma região lá de Cananéia, de Iguape, a região no final do litoral sul, ali indo já para o Paraná, no finalzinho, uma região que vem recebendo muitos investimentos. Então a gente vê o crescimento do Vale do Ribeira, o Estado, através do PROAC, fazendo investimentos naquela área também. Então a gente vê, eu acho que está bem estruturado, né? Você vê o Circuito das Águas, é outro destino que a gente vê, tem boas estradas, tem boa estrutura, com Socorro, com Água de Lindóia, com Serra Negra, com cidades de toda aquela região ali, está muito bem estruturado. Você vê o litoral, você vê a própria Grande São Paulo com destinos como Embu das Artes e outros destinos também. Então eu vejo que o Vinícius deixou um legado. Claro que Roberto Lucena tem um desafio de manter e crescer, de trazer mais eventos para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje é a cidade que mais recebe eventos na América do Sul, né? Mas eu acho que e manter os eventos, como a Fórmula 1, o nosso Carnaval, né? E outros eventos. E eu acho que São Paulo tem potencial, Viviane, para isso e para tudo isso. São Paulo tem sim que influenciar o país e a América, porque é uma cidade dos 1000 povos, aqui tem gente de toda parte. Então, eu acho que nós temos tudo, né? Temos tudo, e eu acredito muito que o secretário Roberto Lucena vai desenvolver um trabalho interessante. A gente está nessa expectativa. Eu quero dizer que ele sim, nós estamos de portas abertas para dialogar, para a gente poder ajudar também o turismo do estado de São Paulo. E quero dizer para ele que conte com a gente. E para falar sobre isso também, Ziomar, nosso tempo está acabando, mas eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, do seu programa, que é o casal, você, Ziomar e Eliane, que estão à frente aí do Viagem Por Aí. Conta pra gente, pro telespectador do NGT Notícias. Eu quero agradecer o espaço que a Viviane nos ofereceu e dizer que nós somos no Instagram, no @Programa Viagem Por Aí, no Facebook também, Programa Viagem Por Aí, no canal do YouTube, Programa Viagem Por Aí, na TV. Se você puder nos ver no canal a cabo para todo o Brasil, o canal 557 das operadoras Net Claro, Sky e Oi, e a Vivo também. Às quartas, às 18h30 e aos sábados, às 15h30, nós mostramos destinos turísticos. E mais do que nunca, a gente quer mostrar muito mais esse ano. E dizer para vocês que esse ano vem a segunda temporada com mais novos episódios. E a gente está na expectativa, sim, de mostrar novos destinos, de mostrar lugares que ainda você não conhece. Então nos acompanhe. Muito obrigado. Ziomar, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias, sempre trabalhando em prol do turismo, divulgando aqui o estado de São Paulo, divulgando o Brasil todo. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigado, Viviane. Conto com a gente está sempre à disposição.
Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o Ziomar Santos, jornalista, conversando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!